Bom dia, tudo bem com você que nos ouve ou nos assiste aqui no nosso canal do YouTube? Estamos iniciando hoje o nosso podcast Serra Speaking, onde a gente vai tratar assuntos de esporte, exercício físico e saúde. E hoje a nossa convidada é a professora Carmen Patrícia, professora fisioterapeuta, professora doutora do curso de Anatomia Humana do curso de Medicina da UEM. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Fernando, tudo bem? E você? Tudo jóia. Eu começo agradecendo o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, com os seus ouvintes. Muito obrigada aí pelo carinho do convite. E a nossa frase do dia de hoje é com o nosso filósofo Marajá, um oferecimento de Vai Sandbox. Tá feliz? Suba na balança que isso passa. Professora, então hoje nós vamos falar sobre pessoas que estão querendo iniciar exercício físico, alguma atividade física orientada, né? O que a pessoa, primeira coisa que a pessoa deve fazer para se cuidar, ou como escolher a atividade que vai fazer, os cuidados que a pessoa tem que ter, qual seria ali os primeiros cuidados iniciais que a pessoa precisa para iniciar um trabalho de exercício físico? Legal sua pergunta, Fer. Eu costumo falar que a gente está na época dos inícios, né? Começando o verão, as pessoas se preparando para ir para as férias. E essa primeira intenção do exercício físico, eu costumo dizer que ela determina o sucesso ou o insucesso do treinamento. Então, o que se vê nesse início é que a pessoa tem uma certa empolgação e, às vezes, ela perde uma orientação adequada ou ela exagera no exercício. E isso, no final das contas, faz com que ela desanime, né? Ela começa bem, toda empolgada, aí ela ou tem uma conduta inadequada, uma má orientação, ela exagera aqui, exagera ali e acaba desistindo. Então, eu costumo dizer que para o início de um treinamento efetivo e duradouro, né? Porque não é só começar bem, é continuar bem e terminar bem, seguir, porque o exercício ele deve ser encarado como um hábito de vida. Não é uma empreitada de 100 metros, né? É uma corrida em longa distância para o resto da nossa vida. O envelhecimento requer o exercício físico. Então, eu acho que a primeira coisa é procurar uma pessoa que lhe passe uma orientação adequada. Eu acho que esse é o segredo do sucesso, porque o estipular um tipo de treinamento, ele requer muito uma avaliação individual. Você concorda comigo? Então, por exemplo, tem pessoas que gostam muito do treinamento cardiorrespiratório, outras gostam mais do treinamento, por exemplo, resistido, de musculação, né? Tem gente que gosta de esportes coletivos. Então, tem perfil para todos os públicos. O que muda é uma orientação adequada, é a forma correta de executar esse exercício, é pensar em longo prazo. Eu acho que assim, o ponto inicial é procure uma ajuda no início do teu programa. Eu acho assim, né, professor? Principalmente se a pessoa estiver acima do peso, ou se a pessoa faz muito tempo que não faz exercício, de repente é importante assim, a pessoa procurar uma ajuda médica, né, passar por uma consulta, uma avaliação com o médico, com o cardiologista. Eu acho que é muito importante essa parte também para a pessoa começar com segurança. Claro. Né? Quando você fala em população especial, né? E aí a gente inclui os obesos, os hipertensos, os diabéticos, né? Tem uma série de pessoas que requerem ali um foco diferente no treinamento, né? Você pega, por exemplo, um diabético. Se ele tiver qualquer tipo de descompensação glicêmica, o exercício pode causar um mal-estar gravíssimo, inclusive, né? Então, ele tem que estar sendo acompanhado. Essas populações especiais, elas requerem um foco especial, que a gente pode até comentar um pouco mais depois. Mas pensando na população normal, né, sem grandes problemas aí de saúde, eu acho que tudo começa, Fernando, em você estabelecendo um objetivo realista para o seu biotipo, para a sua vida diária, né? Então, por exemplo, eu nunca fiz musculação. Eu não vou me tornar uma pessoa hipertrofiada,
né? Como a gente vê na TV aí, de hoje para amanhã. Não adianta eu ir para a academia, exagerar na carga, exagerar no número de repetição, no tipo de treinamento num único dia, numa única semana. Por quê? Porque eu vou causar uma lesão, eu vou gerar um processo inflamatório, eu vou ter dor e, consequentemente, eu desanimo. Então, assim, eu acho que o segredo de todo o protocolo de treinamento é ter em mente o meu objetivo e fazer com que esse objetivo seja realista. Eu quero perder peso? Eu quero perder peso. Mas a gente tem que entender que é um processo gradativo, né? Então, eu vou começar fazendo um determinado tipo de exercício com esse intuito, lembrando que é um processo contínuo. Então, essa questão aí do objetivo que você tem de treinamento atrelado ao seu estilo de vida é essencial. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito do treinamento cardiorrespiratório. Então, eu vou enfatizar o meu treino mais para a parte cardiorrespiratória do que para a musculação. Ou o contrário, né? É um ajuste ali que você vai fazendo gradativamente. Outra coisa que eu acho imprescindível, assim, que não dá... a pessoa que inicia... qualquer coisa assim que a gente discutia muito na pós-graduação que eu fiz em São Paulo, a pessoa que não faz nada, por exemplo, é melhor que ela comece com 5 minutos, Com 10 certeza. minutos. Os professores hoje em dia falam muito, não sei o que a professora pensa sobre isso, mas falam muito assim, poxa, qualquer coisa que você faça para sair do ponto zero, porque o importante, o imprescindível é você sair do ponto zero, sair do sedentarismo. Não importa se for com 5 minutos por dia, 10 minutos, depois você vai aumentando, 12 minutos, 15 minutos, né? Mas assim, o sair do ponto zero é importante para a saúde das pessoas hoje em dia, né? Com certeza. E é isso que determina a continuidade, né? Então, você imagina que a pessoa é sedentária a vida toda, né? Tá com um condicionamento péssimo. É 1000 vezes preferível ela começar com uma baixa intensidade e fazer com que isso se torne um hábito na vida dela, do que ela começar erroneamente, com uma carga exagerada, com um tempo exagerado e desistir. Tem muitos estudos, Fernando, que falam que, por exemplo, pessoas que vão e voltam do trabalho a pé, elas já têm um benefício orgânico, um benefício biológico em relação à circulação encefálica, à vascularização muscular, o desempenho cognitivo. Olha que interessante, né? Como o exercício físico está diretamente relacionado ao desempenho cognitivo, pelo simples fato dela realizar aquela caminhada de ida e volta do trabalho diariamente. Então, você vê, não é um exercício extenuante, a pessoa não vai lá e fica 2 horas na academia levantando peso, ela simplesmente colocou aquela caminhada como rotina na vida dela, né? Um outro dado muito legal, que eu trabalho muito com neurologia, quando você tem um paciente após uma lesão encefálica, teve um AVC, né, um acidente vascular encefálico que as pessoas normalmente chamam de derrame, ou um traumatismo crânioencefálico, a recuperação daquela pessoa é diretamente proporcional à quantidade de exercício que ela faz e o nível cognitivo que ela tem. Então, olha que interessante, você ter uma atividade mental e uma atividade física reflete na plasticidade, ou seja, na recuperação que o teu encéfalo, que o teu cérebro vai ter após uma lesão. Então, é uma questão mesmo de cuidado consigo mesmo, né? Uma questão de prevenir. Nós estamos envelhecendo, né? A população brasileira, de uma forma geral, tem envelhecido. E cuidar desse envelhecimento é muito importante. E qual é o segredo? O exercício físico, cuidar da nossa capacidade cognitiva, a alimentação, o repouso, que no fim está tudo atrelado, né? Inclusive, acho que os maiores estudos aí sobre o Alzheimer também falam que a ingestão de água, né, e fazer exercício físico está sendo assim como os métodos de prevenção assim para doenças mentais, né, para demência. E para Alzheimer também, né? O consumo de água e a atividade física. E ontem ainda estava comentando com a minha filha que, por incrível que pareça, a gente ainda não tem a elucidação perfeita de como esse mecanismo
possa ser realmente explicado, mas existem vários estudos que comprovam na prática que, você falando aí de Alzheimer, né, que na verdade é um tipo de demência também, mas nas demências senis, no Alzheimer, existe uma correlação inversa entre as pessoas que fazem exercícios de membros inferiores e o aparecimento dessas doenças. Ou seja, a pessoa que treina membros inferiores ao longo da vida, ela tem menor probabilidade de desenvolver Alzheimer ou demências na velhice. Olha que interessante, né? Ou seja, exercício de perna. Exercício de perna. E isso é um despertar aí principalmente para os homens, né? Os homens malham muito mais, treinam muito mais braço e tronco, e as mulheres já tendem a ter um treinamento mais direcionado a membros inferiores. E esses estudos são vários, né? Estudos clínicos que na prática têm feito essa correlação. Quanto mais fortalecimento você tem de membros inferiores, menos desenvolvimento de demências. Olha que interessante. Sim. Aproveitando esse gancho de fortalecimento de membros inferiores, né, e tudo mais, às vezes as pessoas falam, poxa, quanto tempo que eu demoro para fortalecer a musculatura? Porque tem muita gente que tem lesão de joelho, né, jogador de futebol ou jogador de basquete, outras modalidades, vôlei tem muito problema com o ombro. E como que a pessoa poderia se prevenir as lesões, né, nesse começo, assim, que é tão importante, né? Acho que é bom fazer um trabalho de fortalecimento antes de qualquer trabalho de hipertrofia ou de fazer um trabalho mais intenso, né, de aeróbico. Sim, com certeza. E a gente volta no foco inicial, né? Uma boa orientação, um objetivo bem definido. A grande parte da população, Fernando, que inicia um exercício físico aí direcionado, eles começam só pensando no resultado. Então, por exemplo, eu quero fortalecer o meu quadríceps, eu quero ficar com a coxa grossa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou intensificar o treinamento para o quadríceps. Mas, na verdade, a gente esquece que o corpo é um todo, né? Eu preciso não só trabalhar o fortalecimento, mas eu tenho que ter uma mobilidade corporal. Eu tenho que ter um alongamento daquele segmento corpóreo. Então, qual que seria o mundo ideal, né? Vamos falar assim. Eu tenho que ter um condicionamento cardiorrespiratório, porque através dele eu oxigeno melhor o meu músculo, eu retiro os resíduos desse músculo, eu diminuo a dor pós-exercício, porque eu dreno o ácido lático. Né? Eu melhoro a oxigenação do tecido muscular, então eu preciso ter esse condicionamento cardiorrespiratório. Eu preciso trabalhar o fortalecimento, porque é o objetivo, ficar com a coxa grossa, com o quadríceps definido, mas eu também tenho que trabalhar o alongamento. Né? O alongamento me permite ter uma qualidade articular muito melhor. Então, as pessoas subestimam o alongamento, subestimam a propriocepção. O que é propriocepção? É a percepção que você tem do seu próprio corpo. Então, por exemplo, você está andando numa rua, de repente você pisa num buraco. Você teve aquele desequilíbrio, os teus músculos informam o teu cérebro que houve esse desequilíbrio corpóreo e o teu cérebro corrige, por meio da contração dos músculos corretos, o posicionamento do seu corpo e você não cai. Então, essa comunicação músculo-cérebro, cérebro-músculo, ela é treinável, né? Você vê, por exemplo, após uma lesão, um jogador, vamos pensar num atleta, ele sofreu uma lesão, o fisioterapeuta, o educador físico trabalham com ele esta propriocepção, para que ele se proteja de uma lesão seguinte. Então, tudo isso é obtido quando você tem uma correta orientação, né? Então, você fala, por exemplo, em populações especiais, além de você ter um aquecimento, condicionamento cardiorrespiratório, alongamento e fortalecimento, você também trabalha o equilíbrio dessa pessoa, né? Então, eu estou lá trabalhando com uma pessoa idosa. Eu tenho que trabalhar equilíbrio, ela tem que se proteger durante a execução do exercício. Então, são assim, eu costumo dizer que um treinamento adequado, ele tem que ser multi-aptidões. Você trabalha todas as aptidões do teu cliente, né? Do teu paciente, aí no caso da fisioterapia, o cliente. Você trabalha todo o potencial que o indivíduo tem e necessita para ter um bom desempenho. Inclusive, eu acho que as pessoas estão percebendo muito isso nos treinamentos que a gente chama de multifuncional. Sim, né? perfeito. Porque daí a gente trabalha em circuitos e aí, geralmente, em cada circuito a gente coloca
No circuito 1, exercício de flexionar. No circuito 2, exercício de agachar. No exercício 3, exercício de equilíbrio, fortalecimento de core. Então, assim, a gente tem de 8 séries, assim, 8 Modalidades sequências diferentes, né, de treinamento. dentro do treinamento multifuncional. E o legal é que, além de ter essas aptidões diferentes, assim, no circuito, a gente ainda consegue trabalhar não um movimento só isolado, mas eu acho assim, tem trabalhado bastante assim, várias articulações no mesmo exercício. A pessoa não vai só agachar, a pessoa vai agachar e fazer um desenvolvimento. A pessoa vai agachar e na hora que subir vai fazer um exercício de panturrilha ao mesmo tempo. Então a gente, nesse trabalho de circuito, que muitas pessoas têm procurado hoje em dia, é por conta disso. Vários exercícios diferentes, aula dinâmica e fortalece o corpo inteiro e trabalha várias articulações. Inclusive, o pessoal fala que, não sei se é verdade, até perguntar para a professora, se trabalhar várias articulações no mesmo exercício, diz que a queima calórica é bem maior do que trabalhar isolado, né? Sim. Olha, eu sou muito fã dos exercícios funcionais, né? Primeiro porque, assim, você tem o quesito socialização. Eu acho isso importantíssimo, né? Nós vivemos num mundo tão globalizado, mas ao mesmo tempo tão isolado. Então, você pega uma população, por exemplo, de idosos, de adolescentes, de crianças, né? Eu acho que é muito válido. Primeiro, pelo quesito socialização durante a prática, e segundo, pelo caráter multi-aptidões que um treinamento funcional traz. Então, como você falou, e é fato, quando você trabalha um exercício multiarticular, Fernando, você tem uma ativação metabólica corpórea geral. É diferente de eu isolar que eu estou trabalhando só uma rosca direta, eu estou trabalhando exclusivamente o bíceps, os flexores aqui do cotovelo. Quando você trabalha num circuito, o seu gasto calórico para movimentar várias articulações com a contração de vários grupos musculares é gigantescamente maior. Então, assim, você consegue em cada etapa do circuito trabalhar aptidões diferentes. Então, vou trabalhar um equilíbrio aqui, vou trabalhar o fortalecimento aqui eu vou alongar, aqui eu vou trabalhar a parte cardiorrespiratória. Então, você tem num mesmo treino, em 1 hora, a capacidade de fazer esse trabalho, né, diversificado, e ao mesmo tempo você aumenta o metabolismo, o que é excelente para o gasto calórico, né? Eu costumo dizer que hoje a gente estoca muito mais caloria do que gasta. Nós quase não andamos, no nosso dia a dia, né, diferente dos nossos avós que varriam e trabalhavam na lavoura e tinham toda uma atividade física inerente ao dia a dia, nós não, né? Então, esse gasto calórico é essencial. Você está corretíssimo. E agora, ouvindo a professora falar assim, eu lembrei de uma propaganda que o Hospital Albert Einstein fez. Eles contrataram, não sei se a professora viu, chegou a ver. Acho que não. Eles contrataram um Uber, um táxi, e assim, a pessoa que pegava aquele táxi, o cara fazia uma proposta, o motorista fazia uma proposta para a pessoa, falou assim, olha, se eu te deixar 1 quadra antes do seu trabalho, você não paga nada pela corrida. Olha só. A sua corrida vai ser paga pelo hospital, né? Que era um projeto para incentivar as pessoas a fazer exercício. Daí Pequenos passos, você viu? Que né? interessante. Sair do zero, né? A gente volta na parte de sair do zero. Então, às vezes tem algumas empresas, principalmente empresas de saúde, planos de saúde, que fazem esses planos, que tentam mudar o hábito da vida das pessoas, assim, fazendo essas propagandas, né? Que eu acho que é essencial para, de repente, a pessoa não se toca, mas, poxa, será que eu posso descer um ponto antes do meu trabalho? Às vezes, se eu moro muito longe, ou se eu moro 10 minutinhos, eu posso chegar a pé, ou descer um ponto antes e terminar andando um pouquinho, né? Foi bem legal essa propaganda. Eu falo, Fernando, puxando o gancho aí desse exemplo, eu não vi a propaganda, mas fiquei curiosa. O povo aceitou descer? A maioria? Aceitou, a maioria aceitou. Que legal. São pequenos passos que às vezes a gente posterga. Segunda-feira eu começo. Ano que vem, mês que vem, né? Na verdade, a gente tem que começar no dia que se chama hoje. Porque, na verdade, é o que a gente tem, né? O que nós temos de concreto? O dia
de hoje. Então, não precisamos fazer coisas mirabolantes, né? Eu vou para academia e vou ficar 1h30. Eu vou fazer uma dieta onde eu vou arrancar tudo de carboidrato. São pequenos passos, né, que nos trazem aí um resultado efetivo, porque você tem que pensar, como eu disse no início da nossa conversa, que é o tempo todo, até o final da nossa vida. O exercício, ele tem que fazer parte dos nossos hábitos. Assim como a gente levanta, lava o rosto, escova os dentes, se alimenta, em algum momento do nosso dia nós temos que destinar 1 horinha para cuidar de nós. Eu vou para academia e eu falo isso, eu sou adepta do exercício, eu amo o exercício, eu literalmente procuro fazer com que ele seja parte do meu dia a dia, mas tem dia que eu vou, como diz o povo, na força do ódio. Mesmo eu gostando, mesmo eu sabendo de todo o mecanismo fisiológico que existe, anatômico, por trás disso, tem dia que eu chego na academia e eu digo, esse é o momento em que eu vou cuidar de mim, é o meu momento, eu preciso cuidar da máquina que abriga a minha essência, que é o nosso corpo, né? Isso vale, Fernando, para a nossa alimentação. O exercício, ele é um primeiro importantíssimo passo, mas o ditado que diz que a gente é o que a gente come, ele procede, né? Então, eu tenho que escolher pequenas mudanças. Eu vou comer essa bala aqui, ou eu vou preferir comer essa fruta, né? Eu vou tomar mesmo esse refrigerante? Será que eu não posso tomar simplesmente um copo d'água? Será que eu não posso substituir por um suco? Então, são pequenas decisões que a gente pode tomar pensando em cuidar da gente, certo? Sim. Levando em consideração isso tudo, né, o que eu acho que é o mais difícil assim, para as pessoas, o que fazer para se motivar no dia a dia, né? Será que é sempre na força do ódio? Então, ou será que existe algum método, alguma técnica, alguma coisa que a gente pode fazer para se motivar no dia a dia mesmo, né? Uma das coisas assim, que eu acho que é mais importante, não sei, é escolher qual coisa que você gosta de fazer. Não adianta falar assim, eu vou fazer musculação, eu vou começar na academia porque todo mundo do meu trabalho está fazendo. Mas às vezes você gosta de andar de bicicleta e você está indo para academia porque tem um grupo de amigos que está indo lá, mas está fazendo atividade que você não gosta. Então, assim, na força do ódio ou tem algum fator que pode ajudar? Na verdade, eu acho que a disciplina é a palavra. A disciplina ela tem que estar atrelada à conscientização. Do que é necessário a gente se conscientizar? É que, na verdade, não é possível ter saúde, envelhecer com qualidade de vida sem movimentar o nosso corpo. Nós fomos feitos para o movimento. Eu trabalho com anatomia, né? Eu trabalho com a saúde e eu posso te afirmar isso assim, sem um piscar leve de dúvida, né? Para você ter uma noção, as nossas articulações, Fernando, e você sabe muito bem disso enquanto profissional de educação física, as nossas articulações só produzem líquido sinovial para lubrificar a cartilagem, para nutrir a cartilagem, se houver movimento. Entende isso? Os nossos músculos, eles só mantêm o trofismo da fibra muscular, a espessura da fibra, a quantidade de proteína, se houver movimento. Então, o primeiro passo eu preciso me conscientizar de que é impossível envelhecer com qualidade, viver com qualidade se eu não me movimentar. A partir dessa conscientização, eu estipulo hábitos de disciplina. Então, eu preciso trabalhar, não preciso? Todo dia a gente não acorda querendo ou não, gostando ou não. Você não tem que levantar e correr atrás. E nessa parte de disciplina, inclusive, entra a organização do tempo da gente do dia a dia também. Né? Então, a conscientização, a disciplina para fazer aquilo como uma parte do seu dia a dia, ou seja, eu reservo um tempo para isso, né? E a gente tira ali meia horinha do celular, meia horinha da TV e gasta 1 hora para cuidar da máquina, né? Do nosso corpo. Escolher, em terceiro lugar, uma coisa que eu goste de fazer, né? E como você falou, eu não vou me obrigar a fazer uma musculação se eu prefiro pedalar, se eu prefiro caminhar. Então, eu vou tentar adequar a minha aptidão. Outra coisa muito importante, levante, bota a tua roupa, bota a roupa de treino, né? Faça aquilo ser uma parte ali do teu dia.
tente estar com pessoas que te motivem. Esse é um outro quesito muito importante. Eu costumo dizer muito isso em relação a casais, né? Em relação à família. Então, imagina, eu preciso perder peso. Eu estou dentro de um contexto familiar. Então, eu quero fazer exercício, mas aí eu chego em casa, aí é servido aquela mesa cheia de alimentos calóricos, né? Alimentos pouco nutritivos. Aí eu chamo o marido para ir caminhar comigo. Ah, não, vou assistir um filme, vou pedir uma pizza. É óbvio que é muito mais gostoso você ficar em casa assistindo TV, comendo uma pizza no sofá, do que você sair para suar, né? Então, é um consenso familiar. As pessoas precisam estar juntas, né? No sentido de umas apoiarem as outras. E nesse quesito também entra a questão de um instrutor que te motive. Não só estar com pessoas que te motivem, mas você ter alguém ali, olha, né? Eu vou estar aqui te esperando, venha. E, enfim, eu acho que é um conjunto de tomada de decisões ali. Mas a conscientização é a base de tudo, com certeza. Professor, agora a gente vai dar uma paradinha na nossa entrevista aqui, porque você agora vai acompanhar no oferecimento de iHead Internet a nossa dica do exercício do dia. Olha, eu não sei você, mas o meu sonho era ter internet bombando na casa toda. Sabe aquele cantinho onde o sinal de Wi-Fi fica fraco? Ninguém merece. Eu resolvi isso com o novo Wi-Fi Mesh da iHead Internet. Agora eu tenho velocidade máxima na casa toda. Porque não faz sentido modernizar a sua TV, celular e computador sem dar aquele up na internet, certo? Novo Wi-Fi Mesh e iHead Internet. Sinal máximo na casa toda. Pessoal, a dica do dia de exercício de hoje é um exercício bem conhecido para todos, que é o exercício de prancha. Porque os profissionais optam bastante pelo exercício de prancha. Você quer ver? Eu vou te mostrar agora. Ó. Sueli, levanta um pouquinho, sobe um pouquinho mais aqui o quadril, fecha um pouquinho as escápulas aqui, sobe um pouquinho mais o seu quadril. Esse exercício, gente, ele fortalece bastante essa região do core, tá? Que é a região central do nosso corpo. Se você não tiver força aqui, você vai fazer igual ela, você vai abaixando um pouquinho. Sobe um pouquinho mais, a pessoa tem que fazer um esforço tremendo para manter essa postura. Então, é um exercício que fortalece o core, essa região central do corpo, melhora a postura e é bom para fortalecer a região lombar da coluna, além de fortalecer muito o seu abdômen. Um abraço. Voltando aqui então, doutora, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao iniciar, né, esse trabalho de exercício físico? Fernando, eu acho que, de longe, é exagerar no começo, né? Porque o exercício, a gente sabe que ele causa uma lesão na fibra muscular. É por isso que a gente sente aquela dor no dia seguinte. Então, na hora em que a pessoa está fazendo exercício físico, ela não vai ter dor. Aí o instrutor vai lá, prepara um treinamento para ela. Olha, você vai fazer tantas repetições com esse peso. E a pessoa começa a fazer e ela pensa assim, eu estou ótima, eu não estou sentindo nada. Eu vou aumentar, eu vou fazer mais ou eu vou pegar mais peso. E se ela não estiver ali sob uma supervisão adequada, ela vai aumentar. Ela vai exagerar porque ela não está sentindo. Ocorrendo essa lesão da fibra muscular, que é o que se espera, né? É normal isso acontecer. No dia seguinte, ou no 48 horas ali, ela vai estar com dor. E essa dor, ela vai afastar a pessoa que já tem uma certa dificuldade de manter a rotina no exercício. Ela vai falar, meu Deus, não vou lá não. Né? Nossa, agora que eu tô sarando da dor, eu vou voltar lá para ter outra dor. Então, eu costumo dizer que é o erro no exagero no início. O início de um exercício físico, ele tem que ser gradual. É importante o treinador, o profissional da educação física que está ali junto, orientar e já precaver essa pessoa. Olha, é provável que você sinta uma dor amanhã ou depois, porque você está trabalhando essa musculatura. E é normal, né? Hoje em dia a gente fala muito na recuperação ativa. O que é a recuperação ativa? Eu vou sarar esta dor com exercícios. Não é porque está doendo que eu deixo de fazer o exercício. Eu continuo meu treinamento, perdão, eu continuo meu treinamento porque o próprio exercício melhora a vascularização,
drena os metabólitos, as coisas ruins que foram produzidas ali dentro do músculo, melhorando essa nutrição, eu tenho uma recuperação mais eficaz. Então, essa conversa inicial, eu acho que ela é muito importante entre o preparador físico e a pessoa que vai iniciar o treinamento. Sim, né? inclusive nas Olimpíadas a gente viu muito isso aí, vê mais assim mas todas as modalidades fazem, mas eu acho que fica mais aparente na TV, foi o pessoal da natação, né? Após a prova de natação, eles vão, entre uma prova e outra, que são provas rápidas, eles têm uma outra piscina que eles fazem eles vai bem devagarzinho, bem ativa. tranquilo. Exato. Quer dizer, eles nadam para se recuperar do esforço da natação. Ele nada, só que assim, na intensidade bem mais mínima. leve, né? Eu acho que um outro erro também que merece destaque é não fazer aquecimento e alongamento. Né? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque a gente fala em aquecimento, não é um aquecimento de elevar a temperatura do seu corpo. Né? Nós não elevamos a temperatura do nosso corpo, exceto se nós estivermos com febre. Tá? Então, essa história de dizer assim, o fulano estava jogando, teve uma lesão no meio do jogo, mas o corpo estava quente e ele não sentiu. A hora que o corpo esfriar, a pessoa vai ter dor. Isso é uma frase, assim, estúpida. Todo mundo fala. Todo mundo fala, mas é uma frase estúpida, porque o corpo não vai esquentar nem esfriar. A temperatura do nosso corpo é 36, 37 graus, ponto. O nosso corpo tem mecanismos para você suar ou para você manter calor, mas a temperatura sempre vai ficar ali estabilizada entre 36 e 37. O que a gente quer dizer quando diz aquecer? Eu quero dizer que eu vou aumentar o fluxo sanguíneo para aquela região. Então, quando eu faço lá os 10, 15 minutinhos de uma esteira, de uma bicicleta, de um elíptico, antes de fazer o exercício resistido, eu estou aumentando o fluxo de sangue nos meus músculos, e isso significa que eu estou levando nutrientes, que eu estou levando oxigênio e preparando aquele músculo para o treinamento que vem logo na sequência. Então, é importantíssimo esse aquecimento, e as pessoas erram em não aquecer. E uma outra questão, o alongamento, né? O alongamento, ele sempre tem essa controvérsia. Mas eu vou trabalhar o bíceps hoje. Eu alongo o bíceps ou eu alongo o tríceps? Depende muito do seu objetivo, né? Para as pessoas da população comum aí, né, de nível comum, que não quer uma hipertrofia, né? Não é um bodybuilding aí da vida, o ideal é você alonga os grupos musculares que você não fez a hipertrofia. Né? Mas é importante você ir alternando esses grupos. Então, um dia eu alongo os extensores, no outro dia eu alongo os flexores, eu alongo os adutores, os abdutores, eu vou revezando os grupos musculares, mas mantendo a mobilidade do corpo, que, como eu falei anteriormente, previne lesão. Certo. Muita gente na academia, a gente vê, às vezes vai fazer peitoral no dia, ele aquece só com a barra, né? Fazendo o movimento do peitoral só com a barra, sem peso, sem nada. Vai fazer um exercício de bíceps, aí um pezinho bem levinho para já, né, fazendo o movimento do que o músculo vai usar, vai ser feito, né? E movimento errado. Agora eu vou falar como professor. A gente conviveu na academia durante um certo tempo e a gente vai e explica para o aluno qual que é o jeito certo de fazer o movimento correto. Aí chega um outro aluno, um ser iluminado, e fala para ele, não, o que o professor te falou tá errado, porque assim vai ser melhor, assim e tal. E às vezes a pessoa tá fazendo uma amplitude de movimento correto, e daí chega outro e fala, não, mas você tem que erguer mais o braço, você tem que passar um pouquinho do ombro, que senão você não vai ter resultado. A gente sabe que para não ter lesão, geralmente, principalmente elevação lateral, elevação frontal, o correto é se fazer até a linha do ombro. Sim. Alguns fortalecimentos. E tem gente que, às vezes, esse abençoado desse aluno dá uma dica errada para o outro, aí o outro, em vez de ouvir o profissional, ouvir o professor, ele vai ouvir aquele abençoado, mas não vai ouvir o professor. Pois é, eu sofro também, Fernanda. Às vezes eu vou para academia e eu falo muito isso para os meus alunos, né? Você quer o quê? Você quer manter a saúde da sua articulação e conseguir fazer exercício por longos anos, ou você quer aumentar essa amplitude gigantemente para gerar um fortalecimento, mas acabar com a tua articulação? Então, eu vou para academia, tem hora que eu viro assim, ó, né? Imagina ficar olhando a pessoa fazendo, imagino que essa seja a tua situação também. Você ficar olhando a pessoa fazendo tudo errado,
né? Porque, de fato, hoje, com a era da internet, se divulga qualquer coisa e as pessoas repetem como se fossem verdades, né? Dentro da educação física e da fisioterapia, a cinesiologia e a biomecânica dão condições para o profissional orientar corretamente, né? Então, você deve saber quem você ouve. Esse é o segredo. Eu não vou escutar qualquer pessoa. Essa pessoa entende de biomecânica, entende de torque, entende de força muscular, enfim. É nessa pessoa que eu vou confiar. Então, por isso que eu digo sempre, tudo parte do pressuposto que eu preciso de uma boa orientação. A questão de postura na execução do movimento é muito importante. A questão da respiração. Você contrair a região abdominal, a musculatura do períneo, durante todo o tempo que você está fazendo um exercício resistido. Então, tudo isso vem em conjunto somar para a sua saúde corporal, para a sua saúde muscular e articular, né? Vindo de um bom profissional, com certeza. Aí fica a dica aí para você que está assistindo. Ó, você vai fazer um exercício de bíceps, contrai o abdômen também, contrai o glúteo, fixa bem os pés no chão, né? Faz contrações a mais do que só aquele músculo que você está trabalhando, né? Com certeza. Professora, muita gente tem dúvida, suplementos termogênicos. A maioria das pessoas hoje em dia a gente sabe que quer perder peso mesmo, ainda mais depois que veio o Covid, tem a maior procura para perda de peso, sempre redução de gordura e aumento de massa muscular. E muita gente, às vezes, nunca fez exercício, vai começar agora e já quer tomar o suplemento. Quer tomar o termogênico, quer acelerar os batimentos cardíacos, porque ouve falar que queima mais caloria. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Olha, de fato, a pandemia causou muito estrago, né? A gente vê isso principalmente em adolescentes, o pessoal que ficou muito em home office, o sobrepeso veio mesmo e a gente ainda colhe os frutos dessa reclusão. Eu, particularmente, Fernando, eu não sou contra o uso de suplementos. No entanto, eles podem ser vilões se você não estiver bem orientado, né? Então, assim, uma primeira coisa importantíssima. Você pega lá um whey, que tem uma quantidade altíssima de proteína. Aí a pessoa começa a comer uma quantidade gigantesca de proteína durante o dia. Isso pode causar mal? Pode. Para vocês terem uma ideia, a metabolização da proteína, ela depende de uma parte renal. Existe um componente renal, os rins atuam na metabolização de proteína. O excesso da ingestão de proteína pode causar doença renal, pode causar falência renal. Então, a gente não sai assim na doida, tomando whey protein o tempo todo, comendo os frangos, os ovos o dia inteiro, sem, de novo, a orientação de um profissional, né? Então, existem profissionais de educação física que trabalham nessa área nutricional, mas o nutricionista está aí para a gente consultar, fazer uma mudança no nosso dia ali em termos de alimentação e inserir o suplemento. Ok, a creatina a mesma coisa. Mas você precisa ter um cálculo. Não é assim, eu vou sair tomando e pronto, né? E puxando um gancho para isso, Fernando, embora se queira perder peso com o exercício, é importante estar alimentado para treinar, né? Para você evitar uma hipoglicemia, uma hipotensão. Então, existe um cuidado ali em pré-treino que também é importante, né? As pessoas acham que, eu quero emagrecer, eu não como nunca mais. Eu vou treinar sem me alimentar, pois eu vou treinar bem, sem comer. Não tem como, né? Não tem nem rendimento. A musculatura necessita, o nosso cérebro, o nosso neurônio precisa de glicose. Então, você tem que ter um equilíbrio. De como eu obtenho isso? Com um profissional adequado. Não sou contra, mas também não é uma coisa desmedida. Você tem que ter proporções. Você tem que proteger teu rins, tem que proteger teu neurônio. É basicamente isso. Pessoal, o nosso podcast CR Speaking tem um oferecimento da Oral Unique Implantes Dentários. Melhor clínica dentária de Maringá. Converse lá com o Dr. Cássio, liga lá que ele vai fazer um precinho especial para você. Oral Unique é o patrocinador oficial do nosso CR Speaking, o seu canal de esporte, exercício físico e saúde. A Oral Unique Maringá é uma clínica premium que foi pensada para oferecer conforto, tecnologia e os melhores tratamentos para os pacientes. Por isso que a gente conta raio-x panorâmico, centro cirúrgico especializado, todos os consultórios são amplos, laboratório de prótese. Então, é uma estrutura que foi feita pensando no bem-estar dos pacientes. Vem tomar um café com a gente e conhecer a Oral Unique Maringá.
Voltando aqui ao nosso assunto, professora, Opa, corta aí. Voltando aqui à nossa conversa, doutora, muitas pessoas querem saber os benefícios de fazer exercício, principalmente para populações que a gente chama de populações especiais, né? Então, vamos fazer um bate-papo rápido aqui sobre qual que é a resposta fisiológica, qual que é o benefício fisiológico para pessoa que é hipertenso, por exemplo, fazendo exercício. Eu sou hipertenso, eu vou fazer exercício, que benefício que eu vou ter? Olha, o maior benefício, Fernando, é que o exercício ele gera um estresse para o nosso endotélio, a parede interna dos nossos vasos. E o que acontece nesse momento? Os próprios vasos liberam óxido nítrico, que fazem uma vasodilatação. Olha que legal. Então, eu tenho uma pressão alta. Quando eu faço essa vasodilatação, a pressão tende a reduzir. Então, é um mecanismo fisiológico de liberação do óxido nítrico que causa uma diminuição da pressão arterial. Então, isso é fantástico, tá? Então, é importante para o hipertenso fazer exercício, mas lembrando que o hipertenso é uma população especial. Eu tenho que fazer um acompanhamento dessa pressão. Ele não pode fazer um exercício com uma pressão arterial de 160 por 90 milímetros de mercúrio, né? O famoso 16 por 9 aí. Então, ele tem que estar sendo acompanhado, mas o benefício é gigantesco, principalmente por conta dessa regulação que o óxido nítrico faz. Ou seja, as populações iniciais voltam lá na questão de ter um bom profissional, Com certeza. Bom acompanhamento. Né? Vamos pensar no diabético, por exemplo. Qual que é o maior benefício? Eu reduzo a glicemia. Então, ele está lá com 200, 300 de glicemia. Né? Aí eu faço exercício, o músculo consome aquele excesso da glicose. Então, eu tenho uma queda nessa glicemia. E aí vale de novo. Ele está tomando um hipoglicemiante? Então, eu tenho que cuidar também, porque o exercício também pode causar uma redução grande, dependendo da intensidade do treinamento. Então, é essencial fazer, mas eu tenho que estar monitorando. Eu tenho que estar ali com um acompanhamento. Tá? Sim. Vamos pensar num cardiopata. A pessoa tem uma cardiopatia. O benefício é melhorar o condicionamento do miocárdio, do músculo cardíaco. Então, eu aumento a força, eu aumento a contratibilidade, eu aumento o volume de ejeção daquele coração. Mas, de novo, é um trabalho gradativo. Eu não posso pegar um cardiopata e colocar ele para fazer um exercício de uma intensidade exagerada, né? Então, tudo é um equilíbrio. E o ruim é assim, que muita gente ainda que tem alguma cardiopatia ou que é hipertensa, a pessoa ainda não sabe que tem. E aí a pessoa às vezes vai no Parque do Engá, vai em algum outro parque. Bem lembrado. E coloca um exercício intenso e corre. Vou perder peso, então eu tenho que correr. Às vezes viu um treino na internet, quer fazer o treino daquela mesma pessoa. Sim. E a pessoa não sabe que tem a doença, não está tomando medicação para aquilo, está todo descompensado e vai lá. Está em risco, né? Na verdade, é um risco. Eu quero fechar, Fernando, falando aí de uma outra população especial que é extremamente beneficiada com a prática do exercício, que são os ansiosos e os depressivos, né? A liberação de coisas boas que o exercício causa é fantástico. Que coisas boas? A gente tem liberação de serotonina, de endorfinas. A serotonina nos dá a sensação de bem-estar, a sensação de alegria, né? A sensação de motivação, mesmo de alterar o nosso humor. E isso reduz o nosso quadro de ansiedade, isso melhora o nosso humor, melhora a nossa disposição física. É por isso que as pessoas viciam em exercício. Tem gente que é viciada no exercício. Pode estar chovendo, canivete aberto, pedra, tempestade. Ela vai fazer o treino dela, porque o nosso corpo precisa dessas endorfinas, dessa serotonina, e é uma questão fisiológica. Né? O neurônio agradece, o humor melhora e tudo vai reduzindo aí a gravidade dessas doenças. Inclusive tem pessoas que dizem que brigava muito com o irmão, com o pai, com a mãe, e daí começa a fazer exercício, começa a liberar os hormônios, e daí para de brigar, não tem mais briga em casa. Muda o humor, muda a vida, muda a vida. Então a dica que fica aí pra gente fechar é comece. Comece de pouquinho, mas comece no dia que se chama hoje. Beleza. É isso.
Então, professora, eu queria agradecer muito a participação da professora aqui no nosso podcast, tá? Eu que agradeço, Fernando. Foi um prazer. Seja bem-vindo aqui. Sempre que puder, que a gente puder, a gente vai chamar. Espero que a professora participe com a gente, tá bom? Joia, muito obrigado. obrigada. Você que gostou do nosso podcast, se inscreva no nosso canal, comente, curta e compartilhe com todos os seus amigos que você achar relevante que saibam dessas informações. Tá bom? Gostaria muito de agradecer aos nossos patrocinadores. Sem eles, não seria possível o nosso podcast, que é Vai Sandbox, Oral Unique e iHead Internet.